Direto da redação. Hoje começa na cidade de Campos dos Goytacazes o 10º Congresso de Agrônomos do Estado do Rio. E entre os temas que serão debatidos ali está o debate sobre a produção de alimentos. O evento vai ser no campus da Universidade do Norte Fluminense e tem uma reportagem aí no Portal Viu, não tem? Tem uma reportagem aí que você confere aí no Portal Viu, veja se não está aí, que está aí mostrando a programação que vai acontecer hoje. Mas já está comigo aqui no estúdio Viu Digital, o presidente do CREA no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver ele aqui, é o Miguel Fernandes, com quem eu converso a partir de agora sobre esse evento que vai acontecer na UF. Miguel, prazer estar com você aqui, bom dia. Bom dia, Roberto, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com nossos colegas aí da audiência do Portal Viu. Muito obrigado. O Miguel, quando se fala no CREA, todo mundo pensa em Conselho Regional de Engenharia, mas na verdade o CREA, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Engenharia e também de Agronomia, não é isso? Perfeito, exatamente. Nós somos o único conselho profissional que é pluriprofissional. Nós abrangemos as profissões das engenharias, da agronomia e o que nós chamamos de geociências. Também envolvem os geógrafos, geólogos, meteorologistas. Perfeito. Então daí o que se explica a participação do CREA nesse evento hoje, nessa conferência, nesse evento que vai acontecer na UENF, que é voltado para agrônomos, não é? Isso mesmo, né? Nós temos ali um nicho muito importante, produtivo, que faz parte do nosso conselho, que abrange mais de 100 mil profissionais aqui no estado do Rio de Janeiro. E a agronomia é uma parte fundamental, né? Não só para a segurança alimentar da população, mas também para o desenvolvimento de empregos e para a geração de riqueza para o nosso estado. Então, parabéns à associação que está organizando e o CREA não podia estar de fora, estamos patrocinando e estou aqui hoje em Campos para poder estar participando da abertura. Exato. Então o CREA, na verdade, é convidado a participar do evento, mas a organização do evento é de uma associação, não é? Perfeito, exatamente. A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Miguel, e já que estamos falando aqui na questão de produção de alimentos, o norte do estado do Rio de Janeiro, o noroeste do estado do Rio de Janeiro, tem entre suas atividades a produção de alimentos e, assim, contraditoriamente, nós temos muitas famílias que nessas regiões ainda elas vivem vulnerabilidade alimentar, comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade alimentar. Quando se vai se discutir, se vai abordar essa questão da produção de alimentos, como o CREA avalia uma forma ou um formato para se fortalecer a produção de alimentos, fazer com que esses alimentos cheguem a essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade? Olha, Roberto, acho que o seu ponto ele é fundamental, né? A gente sempre tem que estar não só conectado à questão técnica, mas também às questões sociais, às questões econômicas e às questões ambientais também, que é fundamental no desenvolvimento de uma boa engenharia, agronomia. Hoje, esse é um evento muito mais do viés técnico do que do viés político, mas eu acho que não pode deixar de se discutir essas questões também políticas. Tanto é que teremos presença, por exemplo, do secretário de Estado, o Dr. Flávio, que é o secretário da parte de agricultura, né, e que tem essa inserção muito forte, principalmente com os pequenos produtores agrícolas de todo o nosso estado, que podem contribuir com essa direção. Além disso, aqui em Campos, o vice-prefeito, ele é engenheiro agrônomo, né? Então também vai estar presente no evento e acho que tem aí uma sinergia muito forte. Acho que para a gente resolver esse problema, é um problema que, primeiro, tem que ter uma política pública que transcenda só a questão dos subsídios, porque senão você deixa essa população sempre em situação de vulnerabilidade. Você tem que pensar, por exemplo, na questão da infraestrutura disponível para essa população, para ela poder ter o mínimo de oportunidade de se desenvolver ali para alcançar um novo patamar produtivo e ter a sua autonomia. Então, se você não tiver, por exemplo, saneamento básico, uma habitação garantida adequada, fornecimento permanente ali de energia,
uma acessibilidade para dar o mínimo de dignidade àquele que possa ser mais idoso, ter alguma dificuldade, ou até uma pessoa com deficiência. São coisas básicas que, infelizmente, a gente está muito ainda distante de chegar e que são totalmente correlacionadas ao setor da engenharia. Com isso garantido, pode ter certeza, né? Essas dificuldades da miséria extrema, do problema da pobreza, são superados não por uma Bolsa Família ou algo semelhante, mas sim porque aquela população passa a ter condições naturais de poder produzir e fazer seu autossustento. Hoje, a política possível, não tendo isso, é a tentativa através de subsídios de políticas sociais para atender. Mas se a gente quer pensar numa melhoria real para a nossa população, a gente tem que estar pensando sempre em infraestrutura de engenharia para melhoria dessas condições. Agora, ô Miguel, aqui na região, aí na região norte do estado do Rio de Janeiro, que a gente consegue visualizar, consegue constatar, a gente está sempre cobrindo isso aqui, é a questão do manejo da água. Concentração, monopólio da água e o manejo da água. O monopólio da água hoje está concentrado com concessionárias de serviços públicos. Então, o acesso à água ele se tornou dispendioso. E com relação ainda também na agricultura, já que estamos falando também de agronomia, é o manejo da água. Por exemplo, nós temos a Lagoa Feia, aí na Baixada Campista, que é um dos maiores mananciais de água doce do país. A Lagoa Feia, hoje o manejo da água está concentrado em associações, em representantes de associações e entidades que manejam, abrem comportas da lagoa em período de seca, secando para transformar aquilo em pasto. Eu acho que essas são questões que precisam ser discutidas, precisam ser debatidas, porque nós estamos falando de um bem, falando de água, que é essencial para a agricultura, essencial para a vida humana, e o manejo disso está completamente descontrolado, tendo em vista que o IBAMA não exerce a função de fiscalizar isso, né? Olha, Roberto, eu acho que esse é um dos principais temas que vai ser abordado, inclusive é a minha especialidade profissional. Eu sou engenheiro civil, não sou engenheiro agrônomo, nem agrônomo. Eu sou engenheiro civil, mas a minha especialidade é na área de saneamento e recursos hídricos. Então, é um tema que eu conheço com mais profundidade técnica. E ele tem um lado muito, muito importante, né? Quando a gente fala de produto agrícola, né? É basicamente como se você estivesse fazendo um transporte de água concentrado, né? Para cada tipo de produto, você tem uma necessidade, uma quantidade de água ali para irrigar, para despejar sobre aquele produto agrícola, e aí você consegue levar isso concentrado para alguma outra região, né? Junto, naturalmente, com os nutrientes daquele produto. Mas o principal insumo é área e água, né? É, então, você tem toda uma discussão sobre essa questão da disponibilidade de água para o desenvolvimento do setor da agronomia naquela região. Aqui, nós temos uma região rica em disponibilidade de água, mas de grande discussão, porque ela está na foz do principal rio da região, né? Que é o Paraíba do Sul, e que algo que aconteça talvez em São Paulo vai impactar aqui. Então, você precisa ter toda uma gestão que tem uma visão do total, né, da situação como um todo, e não só aqui da região. E isso falta, sim, estratégias mais sólidas para essa garantia. O Rio Paraíba do Sul, apesar de ser um rio federal, é um rio até bastante acompanhado, tem sua agência reguladora e tal, mas precisa de fortalecimento sobre estratégias para a garantia do seu da sua boa disponibilidade. E a forma como você garante que alguém possa ou não, né, utilizar aquela água através de outorgas. Então, essa discussão da outorga, ela acontece dentro dos comitês de bacia. E muitas vezes, né, a sociedade civil tem direito de participar e muitas vezes não participa, não sabe. E fica ali sobre interesses, às vezes, de algumas instituições que têm lá seus objetivos. A água, ela tem um valor, né, quase que intangível, não só pela garantia da vida, que você precisa criar o sistema que garanta o abastecimento da água potável, mas eu vou dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, você pegar um apartamento que tenha vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas,
né, que é um dos IPTUs mais caros, e num apartamento na mesma região, no mesmo prédio, que não tem à vista, a diferença do preço do metro quadrado às vezes é duas vezes e meia. Então veja bem, só você visualizar a água valoriza um imóvel às vezes duas vezes e meia. Então é um valor muito grande, infelizmente. Os desenvolvimentos urbanos muitas vezes não enxergam isso de sua forma adequada. Você vê cidades que tem rios, que tem corpos d'água maravilhosos, que escondem, que urbanizam aquilo de uma forma terrivelmente feia e não sabem valorizar aquele patrimônio que possuem, né? Campos, infelizmente, eu acho que tem alguns casos assim que precisa repensar. E você vê, por exemplo, vou pegar aqui dois exemplos icônicos de cidades europeias que têm os seus rios e sabem trabalhar com eles, né? Londres com o rio Tamisa e Paris com o rio Sena, né? E por que não Paraíba do Sul não poderia ser tratado de uma forma semelhante? Então, falta também muitas vezes a gente uma visão estratégica urbana para as nossas cidades em cima das nossas belezas e recursos naturais. Isso é fato. E sem contar que o tratamento também do esgoto ainda tem como destino, porque tem esgoto que não é tratado, é triturado e jogado in natura, em rios e lagoas. Nós temos aqui uma grande mortandade de peixes, aqui em Campos principalmente, mortandade de peixe que é contaminado por esgoto in natura jogado. Está filmado, é detalhado, é alvo de processo por parte da concessionária Águas do Paraíba. Infelizmente, essa urbanização, essa questão da água, tratamento de esgoto, tanto para a agricultura quanto para áreas urbanas, ainda é algo que a gente não conseguiu equacionar, não conseguiu, a sociedade não tem uma participação efetiva, a classe política se cala, quem deveria fiscalizar muitas vezes não fiscaliza, os órgãos de controle são controlados muitas vezes também por questões de ingerência dessas concessionárias, que tem um poderio muito forte sobre as administrações e decisões no âmbito também do judiciário, né? Isso é terrível. A gente constata isso jornalisticamente, é uma afirmação minha, não é uma afirmação do presidente aqui do CREA, não. Vamos enfatizar isso. Mas, ô Miguel, quero aqui agradecer sua participação aqui no programa e só fazer a chamada, então. Começa que horas o encontro? Então, você que é profissional do setor das engenharias e agronomia aqui no Norte Fluminense, ou você que trabalha na área ou tem até interesse em trabalhar na área, né? Uma área pujante também em gerar empregos, às 14 horas na UENF, Universidade do Norte Fluminense, nós vamos iniciar esse congresso que vai durar os próximos 3 dias. Então, vão ser vários painéis, palestrantes do todo presente. Congresso que vai unir aí centenas de pessoas da área, trazendo um debate nacional sobre os grandes desafios. E desafios, muitos desses que você citou, né, Roberto? Você vê que o esgoto, se bem tratado, ele é fertilizante. Ele é um insumo para o desenvolvimento, para a produção agrícola. Pode ser. Agora, se in natura, sem o tratamento, ele representa a morte. Então, tem um ditado antigo que diz que a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Então, é mais ou menos isso. A tecnologia existe, ela está presente e também se as pessoas tomam consciência, elas também até sabem como exigir do poder público. Então, a gente convida aqueles interessados a estarem presentes lá na UENF às 14 horas hoje na abertura. Perfeito. Miguel, muitíssimo obrigado e sucesso aí no encontro, tá bom, querido? Muito obrigado. Até mais, obrigado. Parabéns aí, Roberto, e todo mundo aí. Dá um grande abraço ao pessoal do Portal Viu que está nos acompanhando. Muito obrigado. Tá aí, então, você que está em Campos aí, quer participar do encontro, às 10 horas, no campus da Universidade do Norte do Estado do Rio de Janeiro, você confere a reportagem, está aí no portalview.com.br. Está também aí no diário está também no Rebate, essa reportagem. Você confere a reportagem na íntegra, se você quiser saber melhor como participar do encontro. Pode conferir aí em portalview.com.br.